Aí você foi lá, começou a usar o digital, começou a rodar campanhas, começou a criar conteúdo, começou a fazer um monte de coisa e parece que não vai, parece que falta uma conexão, parece que as estratégias estão um pouquinho erradas. Mas será que é estratégia ou será que é a persona? Então hoje a gente vai estar falando do santo graal da publicidade, né? A essência do marketing digital, aquilo que vai mudar o futuro do seu negócio. Isso aí, é entender que persona nada mais é do que o estereótipo do seu cliente. E quando eu falo estereótipo, eu falo uma idealização do seu cliente. É aquela referência de cliente que vai te ajudar a entender o que você tem que falar, quando você tem que falar, como você tem que falar, a maneira com que você tem que falar. Beleza? E para a gente montar isso, o pessoal chama de persona, mas tem outros que chamam de avatar, você pode chamar de cliente ideal, você pode, independente do que você chamar, o que importa é você entender como estruturar isso. Muitos empreendedores que têm uma experiência de mercado muito grande, eles já têm isso com eles têm essa percepção. E quando a gente está falando de venda, a primeira coisa, para de vender para quem não quer comprar, para de vender para quem não é seu público, então você tem que entender quem que é o seu perfil de cliente. Beleza? E para você fazer isso, você tem que externalizar. Quando o empreendedor sabe como essa persona é, as atitudes, às vezes é um pouquinho difícil para ele pensar que o time não tem essa mesma prática, essa mesma experiência. E aí entra a sua habilidade como gestor de marketing de trazer isso à tona, listar esses pontos dessa persona. Mas quais são esses pontos? É isso aí que eu vou estar falando para você agora. O primeiro ponto da construção da persona são os aspectos demográficos, né? Então, é legal ter uma representação de nome, uma associação, se o público é mais masculino, mais feminino. A faixa etária também diz muito sobre os hábitos, os costumes, os canais de contato, a maneira de interagir com a marca. Então também é importante ter essa questão da faixa etária. Às vezes, quando você não tem uma referência muito clara de persona, você trabalhar com uma faixa um pouco mais ampla, que permite errar um pouquinho no começo, para entender qual é o norte faz mais sentido, principalmente rodando no digital. E a partir do momento que você entende esses primeiros aspectos, né, pode ser uma referência por geolocalização, é uma cidade de origem dessa persona, um estado de origem, que aí vem a questão de aspectos culturais, alguma maneira de falar específica da região. É importante você pensar o seguinte, essa persona ideal, ela representa características dos clientes que têm a maior frequência de consumo do seu produto ou serviço. Mas não necessariamente todos os seus clientes vão ter esses aspectos em comum. Muitas vezes eles vão ter alguns desses elementos. Isso é importante reforçar, porque às vezes a gente pensa que tem que ser exatamente naquele formato da persona e não é essa a ideia. Um ponto importante quando a gente fala de persona também é você pensar na profissão. A profissão está associada ao nível educacional, então de acordo com o nível educacional você sabe que tem alguma maneira de falar que é um pouquinho diferente, né? Às vezes a pessoa, se for uma audiência que ela não tem um nível educacional muito elevado, você tem que ter termos mais acessíveis, mais simples, que tem uma compreensão mais rápida. Se é um perfil que tem um nível educacional muito elevado, então você tem que ser um pouquinho mais técnico, né? Você pode tocar e se conectar através de elementos mais teóricos, dependendo da personalidade. Você pensar na estrutura familiar também faz muito sentido. E quando eu falo de estrutura familiar, eu não estou falando só de se ele é pai, é mãe, é casado, é solteiro, é noivo, namora, mas também se tem filhos. Essa dinâmica familiar muda muito a maneira com que essa persona vai consumir aquilo que você está oferecendo, né? Porque você, com marketing, está oferecendo informação que direciona para uma solução, está fornecendo elementos emocionais que direcionam para um desejo. Então, você entender essa dinâmica ajuda muito. O outro ponto que você pode colocar na sua persona são os níveis de consciência. Aí, nível de consciência é um negocinho interessante, porque você pode olhar sobre a perspectiva da jornada de compra. Então, eu não sei que eu tenho esse problema, nem sei que eu quero buscar uma solução para esse problema, até o ponto em que eu sei qual é o problema, sei quais são as soluções que tem no mercado e sei o que eu vou estar buscando para isso. Mas tem outro ponto que você pode pensar com relação ao nível de consciência, que é o nível de qualificação. Esse nível de qualificação, ele ajuda você a entender, pode ser associado até à temperatura, né? Se o cliente está mais propício, mais apto, mais aquecido para comprar, ou ele está um pouquinho mais frio. Porque muitas vezes você tem uma audiência, você tem um conjunto, né, de públicos em potencial lá,
que ele tem o perfil de saber qual que é a solução, sabe qual que é a dor, sabe quais são as características, mas ele está um pouco frio. Ele precisa se conectar mais com isso, essa dor precisa ficar mais escancarada para ele, para que a urgência dele em relação à compra daquele produto, daquele serviço, ela impulsione essa compra. Tá? Então, quando a gente fala de nível de consciência em relação à persona, é isso. E aí, como é que você vai fazer isso? Você vai deixar bem claro qual o nível de consciência da sua persona. Então, por exemplo, se você está trazendo uma coisa muito inovadora para o mercado, é bem provável que a sua audiência ela tenha um nível de consciência mais baixo. Então, muitas vezes ela nem sequer sabe que ela tem essa dor ou que existe uma solução para aquilo. Você sabe que você tem um mercado muito frio e aí você vai ter que trabalhar concorrentes indiretos de soluções e de serviços que tenham questões similares ali, que possa fazer uma conexão. Se você tem esse problema, existe também essa solução aqui, que além de resolver esse problema que você tem, te conecta a essa outra dor aqui que talvez você nem saiba que você tenha. Então, você começa a pensar de maneira complementar em relação a como o mercado está organizado, né? Que é aquele do mercado total, qual é o mercado disponível para a sua solução e qual é a fatia do mercado que você vai abraçar. Aí vem um ponto que eu tenho certeza que você deve ter ouvido em algum lugar, as dores, né? Quais são as dores da persona? As dores são as frustrações, né? E aí vamos pegar um exemplo, se você está falando de uma persona, tem uma faixa etária ali na casa dos 40 anos, pai de família, 2 filhos, e esse pai de família tem algumas frustrações, por exemplo, frustrações com relação à educação dos filhos, né? É uma dor que ele tem ali, ele gostaria de ter uma educação melhor para os filhos, ele gostaria que os filhos pudessem ter uma experiência educacional melhor do que a que ele teve, e ele não confia muito no sistema educacional atual. Um exemplo, né? Puxando essa questão das dores que você pode trazer. E também das motivações, né? O que motivaria essa persona que eu citei aqui, por exemplo, a agir? O que faria ela tomar a decisão de adquirir um produto, um serviço, uma solução? E quando você começa a pensar nesse formato, é importante você conectar isso também aos valores, né? Então, por exemplo, se é uma persona que tem um valor de família, com certeza a educação dos filhos tem um peso muito grande e com certeza a motivação dele é que os filhos tenham um futuro melhor. Então é muito interessante como as dores, as motivações e os valores, elas se conectam nesse universo. Por isso que a questão da estrutura familiar, o círculo de convivência dessa persona faz muito sentido. Porque você tem que pensar o seguinte, nem sempre quem compra é quem decide. Então tem alguns momentos que a pessoa que compra, ela não é ela que paga, então ela compra, mas outra pessoa paga. Então, em outros casos a pessoa decide, mas é outra pessoa que faz a aquisição. Em outros casos essa pessoa tem influências de compra, influenciadores que podem influenciar positivamente ou negativamente em relação à compra. Aí, de acordo com a dinâmica familiar, por exemplo, uma busca por aceitação dos membros da família faz com que a família tenha um peso na decisão de compra muito grande. Então, essa pessoa acaba não comprando porque a família não quis comprar, não apoiou o processo de compra. Então, tudo isso você tem que levar em conta nessa estruturação de persona. Outro ponto para complementar esse universo é você pensar nos interesses. O que desperta o interesse? O que chama a atenção dessa persona potencial? E interesses está muito associado à questão do estilo de vida, né? Então, você pensando no estilo de vida, na representação dessa persona ideal, tem algumas coisas que se conectam mais do que outras. Então, por exemplo, aquela questão do pai de família, o fato dos filhos serem pequenos, talvez viagens não estejam ali no conjunto de interesses desse pai de família, né? Outro ponto também que você tem que considerar, as ansiedades, né? Aquilo que realmente incomoda ali, né? Às vezes até tira o sono dessa persona. Então, olha só que interessante, todos os pontos que eu estou te trazendo aqui, você começa a entender a mentalidade desse público potencial de uma maneira muito profunda, né? E isso você não precisa fazer, se você sentar e ficar pensando, eu acho isso, eu acho aquilo, não é o melhor caminho. Você busca na internet, porque a audiência tem voz. E se a audiência tem voz, ele está expressando isso com muita frequência. E com a captura desses elementos, essas expressões, você consegue ter uma definição dessa persona, do que faz ou não faz sentido, tá? E aí o que eu posso colocar aqui, que faz muito sentido, é muito provável que você já tenha, se o seu negócio ele é um modelo validado de negócio, é bem provável que você já tenha muito bem delimitado esse perfil. Talvez ele não esteja escancarado ou explicitado para a equipe de uma maneira que o marketing possa trabalhar mais fluido. E aí o seu papel é colocar isso para fora, expor isso.
Porque da mesma forma que você como empreendedor consegue se conectar com o seu público, consegue se conectar com o seu cliente potencial, consegue entender o que ele quer ouvir, o que ele precisa, consegue fornecer isso para ele, o seu time tem que conseguir fazer isso. E para ter essa naturalidade, essa fluência, é importante ele ter contato com essas informações. E aí, um exemplo muito legal, né? A Amazon, todas as reuniões que ela faz, tem uma cadeira vazia na sala, porque essa cadeira representa a cadeira do cliente. Então, eles sempre estão tomando decisões olhando para o cliente. A cadeira vazia representa o cliente ali, eles estão decidindo em prol do cliente. Você como profissional de marketing, você como empreendedor, todas as decisões que você tomar, você tem que levar em conta esse cliente, esse perfil. Faz sentido para ele? Não faz sentido para ele? Então, essa mensagem que eu estou passando aqui, ela se conecta com ele ou não se conecta com ele? Faz sentido eu falar desse jeito ou eu preciso ter um discurso mais técnico, mais elaborado? Será que eu preciso ser mais acessível? Será que se eu mandar uma informação para ele nesse momento, por conta do estilo de vida dele, ele vai conseguir me ouvir? Ou ele tem uma rotina muito abarrotada, eu preciso encontrar as melhores brechas para eu estar conversando com ele? Todos esses questionamentos são válidos. Quando você pensa dessa forma, você coloca o cliente em primeiro lugar e as suas estratégias de marketing elas começam a funcionar, porque você começa a entender para quem você está falando. E aí, gostou do vídeo? Fica ligado que tem muito mais por aí. Espero que você goste aí do Mão na Massa. Valeu!